Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, erguer os ombros, entrelaçar as mãos encostando os polegares, colocar os pés separados no chão, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. Um texto de São Marcos, Evangelho de São Marcos. Agora vamos ver o sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto, a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus aparece a 2 de seus discípulos. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. A ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e em alguma coisa mortífera. Beberem não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A ascensão de Jesus. De fato, Senhor Jesus
Depois deles ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, a ressurreição de Jesus. Muito bonito esse trecho, que Jesus ressuscita e quer que todos os discípulos creiam na sua ressurreição. Quando foram avisados por Maria Madalena e por outros dois. Aí então ele apareceu aos 11 e deu o aviso para que todos pregassem o Evangelho. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, erguer os ombros, entrelaçar as mãos encostando os polegares, colocar os pés separados no chão, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. Um texto de São Marcos, Evangelho de São Marcos. Agora vamos ver o sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, o primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus aparece a dois de seus discípulos. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais.
mas também a estes dois eles não deram crédito. A ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e em alguma coisa mortífera. Beberem não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A ascensão de Jesus. De fato, Senhor Jesus, depois deles ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, a ressurreição de Jesus. Muito bonito esse trecho, que Jesus ressuscita e quer que todos os discípulos creiam na sua ressurreição. Quando foram avisados por Maria Madalena e por outros dois. Aí então ele apareceu aos 11 e deu o aviso para que todos pregassem o Evangelho. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, erguer os ombros, entrelaçar as mãos encostando os polegares, colocar os pés separados no chão, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. Um texto de São Marcos, Evangelho de São Marcos. Agora vamos ver o sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse.
E saindo, elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, o primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus aparece a dois de seus discípulos. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. A ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e em alguma coisa mortífera. Beberem não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois deles ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, a ressurreição de Jesus. Muito bonito esse trecho, que Jesus ressuscita e quer que todos os discípulos creiam na sua ressurreição. Quando foram avisados por Maria Madalena e por outros 2. Aí então ele apareceu aos 11 e deu o aviso para que todos pregassem o evangelho. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, erguer os ombros, entrelaçar as mãos encostando os polegares, colocar os pés separados no chão, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. Um texto de São Marcos, Evangelho de São Marcos. Agora vamos ver o sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria,
mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, o primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Esses, ouvindo que ele vivia, que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus aparece a dois de seus discípulos. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. A ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e em alguma coisa mortífera. Beberem não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A ascensão de Jesus. De fato, Senhor Jesus, depois deles ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, erguer os ombros, entrelaçar as mãos encostando os polegares, colocar os pés separados no chão, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. Um texto de São Marcos, Evangelho de São Marcos. Agora vamos ver o sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo.
Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto, a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, o primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus aparece a dois de seus discípulos. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. A ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e em alguma coisa mortífera. Beberem não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A ascensão de Jesus. De fato, Senhor Jesus, depois deles ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, a ressurreição de Jesus. Muito bonito esse trecho, que Jesus ressuscita e quer que todos os discípulos creiam na sua ressurreição. Quando foram avisados por Maria Madalena e por outros 2. Aí então ele apareceu aos 11 e deu o aviso para que todos pregassem o Evangelho. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar bem a coluna, erguer os ombros, entrelaçar as mãos encostando os polegares, colocar os pés separados no chão, fechar os olhos e ouvir a Bíblia Sagrada. Um texto de São Marcos, Evangelho de São Marcos.
Agora vamos ver o sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus